O Papo de Prefeito está no ar. Pela nossa bancada, mais de 100 prefeitos daqui do estado de Goiás já passaram e tiveram a sua grande contribuição nesse debate pelo municipalismo. Hoje nós abrimos alas, estendemos o nosso tapete vermelho para o nosso prefeito de Santa Bárbara, Job Martins. Seja muito bem-vindo. E também está aqui ao meu lado, 4 vezes vereador, lá em Lusiânia, agora deputado estadual e policial civil, Eliel Júnior. Seja muito bem-vindo, deputado. Vai rodar a vinheta rapidinho e você continua com a gente, porque o Papo de Prefeito, o podcast oficial da AGM, está começando. Prefeito Job, seja muito bem-vindo, é um prazer receber o senhor aqui. É muito bacana quando a gente recebe aqui um prefeito reeleito, que já foi vereador, como é o caso do senhor, e que traz aqui muita experiência de como fazer a transformação no município. Que tem essa experiência, reeleição com 80%, né, dos mais de 80% dos votos, não é para qualquer um. É um sinal de que o senhor aprendeu mesmo como fazer para mudar a vida no município e mudar a vida das pessoas que vivem na cidade. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência. Prazer é meu estar aqui, né, com você, né, Leandro? O deputado Eliel Júnior, né? Agradecer aqui o prefeito, meu colega de Hidrolândia, né? Presidente Zedeli, né, que abriu esse espaço pra gente aí, né? Bom, eu comecei lá atrás de vereador, já tinha 20 anos, né? Meu pai foi prefeito, meu irmão. Seu irmão também foi prefeito? Foi, 2 vezes também. Agora eu estou no segundo mandato. Fui reeleito aí com 84% dos votos. Não pedi nenhum voto, não fui nem cá, ninguém pediu voto, sabe? Só pelo meu trabalho prestado mesmo, sabe? Eu vim para ser prefeito para ser diferente dos outros. E graças a Deus, né, consegui. Tem escola dentro de casa? Tem, foi bem, né? A escola foi bem, né? O papai lá ensinou bem como que... Ele foi prefeito lá em 80, ele é lembrado até hoje como um dos melhores prefeitos da cidade, né? Que orgulho, hein? Foi bom que demais, honra, né? Então, assim, né? Agora o povo fala que eu já estou sendo melhor do que ele, né? Então, opa! É melhor ainda, né? Mas é bom, né? É um desafio muito grande ser prefeito, né? Ainda mais numa cidade pequena, né? Recursos são poucos. Aumenta muito a responsabilidade quando você sai da vereança e assume o executivo. Né? E eu sou um comerciante na cidade, né? Então... Eu aprendi muito, né, no comércio, então eu levei aquilo que eu aprendi lá para a prefeitura, né? Então, eu toco a prefeitura igual uma empresa. Então, deu certo, sabe? O que mais deu certo na primeira gestão que te cacifou para a reeleição? A infraestrutura, né, que eu implantei na cidade, né? Recapei todas as ruas, reformei todas as escolas, PSF, hospital. Então, me cacifou, né? Eu aprendi a administrar o dinheiro público, sabe? Estamos aqui também com o deputado Eliel Júnior. Eu queria ressaltar aqui o seguinte, que o deputado Eliel Júnior assume mandato na vaga do Coronel Adailton, deputado estadual daqui de Goiás, que já esteve aqui no nosso podcast com uma grande participação. Se você não assistiu, assista. E a gente tem a honra de receber também o Eliel Júnior, que é policial civil, que foi vereador e que, enquanto deputado, é parceiro dos municípios. Conta pra gente essa experiência, a sua carreira política no serviço público e sempre de mãos dadas com os municípios. Primeiro eu quero agradecer, Leandro, a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer aqui o prefeito, agradecer o coronel Adailton, né, por essa oportunidade de a gente assumir o mandato de deputado estadual. E... como você falou, já fui vereador por 4 vezes, né? 4 mandatos, 16 anos como vereador. Sou policial civil aposentado, fui no Goiás, depois passei no concurso de Brasília e fui para Brasília. Aposentei, já tem 7 anos e eu só assumi essa missão de entrar na política depois que eu consegui estudar, fazer um concurso público e ter minha vida estabilizada financeiramente. Porque quando a gente entra na política, meu objetivo é entrar para servir. Então, eu sempre trabalhei com esse pensamento. Tem gente que entra para fazer negócio, você entra para servir. Entrei para servir. Então, eu passei no concurso da Polícia Civil, candidatei a vereador, exerci as 2 profissões, que eu ficava na Polícia Civil e como vereador, que era trabalhar de plantão.
Aí em 2020 eu apoiei o prefeito Diego e fui Diego Sorgato, que já esteve aqui também. Pois é, prefeito, tive o prazer de apoiá-lo, ele foi eleito e hoje, aí eu participei do governo dele, fui secretário de Desenvolvimento Social, de Promoção Social. Em 2022 fui candidato a deputado estadual, tive 20.510 votos, né, perdi por 457 votos, foi a diferença do último eleito do partido, e assumi o mandato no lugar do Coronel Adailton com o objetivo de trabalhar e de ajudar os municípios. Em especial, hoje nós temos trabalhado ali na Assembleia, tem um mês, vai fazer um mês amanhã, amanhã não, acho que é hoje, dia 7, que eu assumi o mandato. Então, já apresentei vários requerimentos, já apresentei 2 projetos de lei, tudo que vem de encontro com a necessidade do povo do entorno de Brasília. E a minha maior preocupação ali no entorno de Brasília é o trânsito de Lusiânia, prefeito, de Lusiânia para Brasília, que para você percorrer ali uma média de 50 quilômetros, você gasta até 3 horas, depende do horário, você vai estar trafegando ali. E nós não temos emprego naquela região, então nós estamos trabalhando, que nosso objetivo é gerar oportunidade, gerar riqueza para a cidade, que as pessoas não precisem deslocar para Brasília do entorno, não só de Lusiânia, do entorno geral, Cristalina, Novo Gama, Valparaíso e Cidade Ocidental. Então nós vamos trabalhar, o que nós queremos ver é as pessoas ali daquela região prosperar. Porque a maioria das pessoas, o senhor como prefeito, o pessoal quer um emprego, quer um cargo na prefeitura, a hora que você assume o mandato de deputado, as pessoas já veem porque não tem oportunidade. Não é porque as pessoas querem encostar, não é porque não tem oportunidade, às vezes no interior. Então o meu objetivo maior, como deputado, como político, é industrializar o interior. Gerar riqueza no interior, não só no interior e no entorno de Brasília. Mas quando eu estiver na Assembleia, a gente vai estar trabalhando para poder... junto com o prefeito, levar essas ideias para que o governador possa trazer, desenvolver a nossa região do interior. Então, meu objetivo maior na política é esse. Maravilha, né, prefeito Job? Quando a gente enxerga que o cidadão, ele sempre quer melhorar de vida, ele sempre quer ter uma vida melhor, sempre precisa, sempre que a gente dá essa oportunidade, sempre que a gente cria essas condições, sempre que a gente melhora a cidade, sempre que a gente faz um desenvolvimento econômico, cuida das ruas, como o senhor falou, mantém a casa organizada, os resultados acontecem, né? Acontece, né? A gente vem, o deputado falando aí, né? Tinha que industrializar os municípios também, né? Às vezes as grandes cidades aí, as empresas vai tudo para as indústrias, né? E esquece lá do interior, né? Às vezes levar a sua indústria, igual para Santa Bárbara, já tem um polo industrial lá. Então, assim, se o governo ajudasse a gente organizar o distrito, né, levar mais indústria para lá, o pessoal da cidade não saía para outros municípios para trabalhar, né? Ficava lá na cidade, né? Então, hoje o nosso maior desafio é emprego, sabe? Na cidade. O desenvolvimento econômico traz junto com ele todos os outros resultados, né, do município. Melhora tudo a cidade, né? Isso é muito importante. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas eu precisava aqui agradecer, aliás, com muito carinho, os nossos patrocinadores, que são a Megasoft, Solução Inteligente, AIA, Soluções Empresariais, Cicobi, Secovicred, ICS, Sistemas de Saúde e a Chancela Consultoria Imobiliária. Continua ligado com a gente, o intervalo é rapidinho e a gente continua aqui. Nós vamos falar daqui a pouco sobre essas parcerias. Nós colocamos aqui 2 grandes parceiros dos municípios e eles vão contar pra gente como que acontece essa parceria. Esse é o Papo de Prefeito, o podcast oficial da AGM. Você já conhece as vantagens do cooperativismo de crédito? No Cicobi Secovicred, você encontra um portfólio completo. Oferecemos os melhores produtos e serviços financeiros para você, para a sua empresa e para o agronegócio, com tarifas e taxas de juros mais atrativas. O Cicobi Secovicred tem 13 agências para melhor atendê-lo, localizadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Varjão, São Miguel do Passa Quatro, Cristianópolis e Vianópolis. Conheça a nossa cooperativa. Venha ser um cooperado do Cicobi Secovicred. A IA Soluções Empresariais resolve o problema da gestão pública, com auxílio no Colare, gestão de RH, licitações, obras públicas e gestão de contratos. Prefeito, o senhor disse que teve um bom investimento em infraestrutura, que essa era uma demanda dos cidadãos lá em Santa Bárbara, e que isso credenciou o senhor a candidatar à reeleição e alcançar 84% dos votos. Isso não seria possível, imagino, sem parceria com o Estado, com
deputados. Conta pra gente como que funciona esse diálogo, do qual a AGM participa, inclusive. A AGM é a interlocutora dos municípios com os entes, Estado, União. Nossa, foi muito importante, né? A parceria com o governador, né? Caiado, né? Ajudou muito os municípios, né? Nosso senador Vanderlan Cardoso, meu parceiro, sabe? Destinou mais de 3 milhões aí para o nosso município. O maquinário foi muito importante, né? A ajuda do Vanderlan. Nossa deputada Flávia Moraes, que ajudou, ela já foi a primeira dama da minha cidade, né? Então, É? Não sabia. O doutor Jorge foi prefeito lá na cidade, né? Ele foi prefeito de Trindade, né? Mas antes ele foi em Santa Mas Bárbara. antes ele foi de Santa Bárbara? Depois foi para Trindade. Que bacana. Depois virou deputado, né? Então, assim, ela ajuda nós muito, sabe? O deputado Charles Bento me ajudou muito. O Rubens Marques. Então, eu estou numa situação difícil, porque eu tenho 3 deputados estaduais na minha cidade. Então você está numa ótima situação, porque tem Tá. muito deputado apoiando o seu município. Tem muito, graças a Deus, né? A gente tá lá, que a parceria é boa com eles, né? E como é que faz? O senhor chega lá, conversa, tem um projeto, apresenta, convence. Como que é essa interlocução? A AGM dá a sua contribuição também? Dá, sim, dá. Então, assim, a parceria é boa, né? A gente trabalha sério, honesto, né? Então, os deputados confiam na gente e mandam recurso para o município, né? Sabe que isso aí vai ser bem aproveitado, né? Então, graças a Deus, não faltou recurso dos deputados, não. E é sempre importante ter prefeitos sérios como esse e que anda na linha, porque senão chama a polícia, né, deputado estadual? Deputado Eliel. E policial civil Eliel. Não, eu estava até conversando com o prefeito de Joba ali, a gente falando, eu até fiz algum comentário com ele, e ele falando o tipo que ele trabalha, eu falei assim, é difícil a gente ver prefeito, né, que trabalha com essa postura, e ele está de parabéns. E com certeza, deputados conhecendo o trabalho dele, mais deputados vai poder ajudá-lo, porque sabe que os recursos vão ser bem empregados em benefício da população, que é infraestrutura, geração de emprego, em saúde. Então eu quero parabenizar, acabei de conhecê-lo ali e já vi que ele é uma pessoa séria. O governador Ronaldo Caiado, o governador Daniel Vilela, costumam repetir nos encontros que nós temos na AGM que nós temos uma das melhores safras de prefeitos de todos os tempos aqui no estado de Goiás. E de mãos dadas com o estado fica ainda mais fácil de entregar o resultado. Vamos falar do entorno. O entorno, durante muitos anos, ficou conhecido como uma das regiões mais violentas do país, né? Tinha dados de violência que se comparavam às zonas de guerra. E quando você resolve esse problema, domina a segurança pública, começa a entregar para o cidadão o conforto, a tranquilidade de que ele pode ir trabalhar, acordar de madrugada para poder ganhar pão, que ele pode montar um comércio, como o prefeito Job tem o seu comércio, e que o suor dele vai ser respeitado, você abre o caminho para todos os outros resultados, né? Hoje, a região do entorno é uma das que mais cresce, não só no estado de Goiás, mas no país, né? Conta pra gente como é que está essa pujança lá do entorno. Realmente, a região do entorno, hoje você pega os municípios que, quase todos os municípios que eu citei aqui, são filhos de Lusiânia. Ah, é? Lusiânia era Valparaíso, Ocidental, Novo Gama, por último, nos últimos 30 anos. Ainda é o município mais populoso lá do entorno? Lusiânia. Tá entre Lusiânia e Águas Lindas. E Águas Lindas, mas Águas Lindas já fica na outra região do entorno. Sim. Então, Lusiânia, eu ponho ele naquele que é junto. Lusiânia, Valparaíso, Novo Gama, Cidade Ocidental. Cristalino fica um pouquinho afastado, mas está ali tudo misturado ali. Cidades que estão crescendo muito, tem desenvolvido muito, mas ainda vem com alguns assim, igual que você falou da segurança, mas o entorno foi visto como terra de ninguém. Já foi visto como terra de ninguém, que não pertencia nem a Brasília e nem a Goiás. Tanto que já teve até projeto do ex-governador Joaquim Roriz de criar o estado do Planalto Central, onde que Lusiânia seria a capital. Não sei se você lembra dessas histórias aí, quando o governador, ele já foi governador de Brasília. O Joaquim Roriz é goiano e foi governador de Brasília, se eu não me engano, por 2 mandatos. 2 mandatos. E aí ele criou esse projeto. Criou esse projeto, porque era uma região que vivia ali, praticamente não tinha nada. Hoje, tem mais, assim, desde o governo passado, com o governo atual, do governo do Ronaldo Caiado, Lusiânia vem tendo mais atenção do governo. Então, a parte de segurança,
que a gente tem que falar da parte de segurança? Eu quero falar muito e parabenizar, primeiramente, a segurança do estado de Goiás. Realmente tem feito a diferença. Lusiânia é uma cidade muito violenta, já apareceu no Fantástico várias vezes, notícias ruins. Graças a Deus tem muito tempo que não aparece. Em vez de quando aparece uma, mas tem muito tempo que não aparece. Lusiânia melhorou muito aí nos últimos anos aí, a parte de segurança. E a gente tem, como deputado, trabalhar para que isso melhore mais. E para que a segurança possa cada dia estar melhor, a gente não pode esquecer da pessoa que está ali, da pessoa que faz a segurança. Então a gente não pode deixar de valorizar o agente de segurança, que é o que está na frente, é o que põe a cara dele em risco, é o que vai para cima, que enfrenta, vai de frente com os problemas. Então, eu tenho certeza que o povo goiano está satisfeito com a segurança que foi deixada pelo governador, mas a segurança precisa de valorização, para ela continuar mantendo firme essa postura que ela tem. Então a gente não pode deixar, não é porque eu faço parte da segurança não, mas a gente não pode deixar... Mas é também porque você faz parte, que você conhece a realidade da segurança. Com certeza, mas eu estou falando de valorização, porque qualquer servidor público, sem valorização, ele trabalha sem motivação. Então a gente espera que a nossa segurança continue do jeito que está, melhorando cada vez mais, mas que nós possamos trabalhar para que isso tenha valorização devida, que isso tenha tanto almeja. Exatamente. Deputado, e como que o senhor, enquanto parlamentar, como que o senhor tem apoiado esses municípios? Aliás, já trabalhou muito por esses municípios enquanto policial civil, enquanto vereador, e agora como deputado, como que muda? O que muda? Você está na capital, você continua circulando entre os municípios do entorno, como que fica a rotina? Tem um mês que eu assumi o mandato, a gente vem para cá sempre na terça, fica aqui terça, quarta, quinta, e os outros dias a gente fica no entorno. Fica nos municípios, não só no entorno. Esses dias eu tive com o Coronel Adailton em Bandeirante do Araguaia. Então a gente tem andado junto, a gente tem conhecido os problemas de outras regiões, mas ali no entorno a gente sempre tá por ali, a gente conhece o problema do entorno e a gente tem apresentado requerimento na Assembleia e projetos que vêm de encontro para poder solucionar esses problemas no entorno. E como eu já falei, Leandro, um dos maiores problemas que nós temos no entorno é a falta de emprego. É a geração de emprego. A maioria da população do entorno ou trabalha em órgão público, tem que depender de um cargo de confiança ou um concurso público que passou, ou depende de Brasília. Então, acho que todos conhecem, quem mora aqui no interior, aqui nas proximidades de Goiânia, muitos dependem de Goiânia, e lá é do mesmo jeito. Quem mora no entorno de Brasília, a maioria depende de Brasília. Então, o trânsito é caótico. As pessoas têm... a média, você gasta 3 horas para ir, 3 horas para voltar e trabalha 6 horas, 8 horas por dia. Então, você fica mais tempo no trânsito do que no trabalho. Você imagina o tanto que é cansativo a vida dessas pessoas, desses trabalhadores que precisam deslocar para Brasília. Então, eu trabalho aí, sempre trabalhei com isso, desde quando eu era vereador, quando eu fui secretário, tanto que eu fui secretário de Desenvolvimento Social e Trabalho do município de Lusiânia, e a gente trabalhou com o objetivo de gerar emprego. E hoje, para a gente gerar emprego, a BR-040 passa dentro da cidade de Lusiânia, dentro do Valparaíso, dentro do Novo Gama, dentro do Ocidental, Novo Gama não, Valparaíso, Lusiânia, Cristalina, a BR passa ali. Então, o escoamento de tudo que for produzido ali está na boca, para sair a facilidade, para sair para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Minas, para o Norte, para o Nordeste, está ali, a saída ali. E nós estamos no centro. Então, nós temos tudo para poder trazer empresas para ali, gerar oportunidade, gerar riqueza para os municípios e também gerar emprego e trazer prosperidade para os moradores de Lusiânia. Olha que bacana isso. Nós estamos falando de um modelo que foi pensado num passado muito recente, inclusive pelo nosso presidente José Délio, que enxergou que Hidrolândia podia ser um hub logístico do estado. E hoje é a cidade que mais cresce em atração de grandes empresas de galpões, de centros de distribuição. Estão lá, algumas das maiores empresas do mundo estão lá com seus galpões, a Shopee, a Amazon. Então, olha, o deputado, quando ele deixa de olhar apenas para o município em que ele estava, que era a condição que o senhor estava de vereador, que tinha que cuidar de Lusiânia, era essa sua missão. Agora, na cadeira de deputado, ele passa a olhar o todo da região. Ele começa a enxergar que
existe ali uma oportunidade entre aqueles municípios que estão nesse eixo logístico e já começa a pensar o futuro deles também. Olha que coisa bacana. E isso é possível fazer, prefeito Job, ouvindo as pessoas, né? O prefeito sabe onde o calo aperta. Então, quando o senhor vai bater na porta do governador ou da ex-primeira-dama, como era a Gracinha, agora a Yara, para apresentar as demandas da área social, né? O cidadão sabe onde o senhor mora. O cidadão vai bater na sua porta. E o senhor conhece a dor de cada um, né? E aí é preciso ouvir as pessoas. Tem que saber ouvir as pessoas, né? E correr atrás aí, né? De gerar emprego, né? Para nossa população. Porque se lá não tiver emprego, eles vão procurar em outra cidade, né? E acaba mudando da cidade também, né? Então, se a gente gerar emprego, levar uma indústria para a cidade, vai atrair o pessoal para morar na cidade, né? Nossa cidade está crescendo muito, deputado. Tem vários condomínios lá agora, sabe? Condomínio de chácaras. Então, assim, o movimento da cidade está grande, sabe? Até que você chegar, sair de Santa Bárbara para você vir para Trindade, o movimento na rodovia é grande, sabe? Muita gente já mora lá e trabalha em Goiânia e Trindade. Só que o primeiro passo antes disso, porque às vezes se você não der um suporte de educação, na área social, por exemplo, você acaba não gerando um emprego de qualidade. Como é que está a parceria na área social lá no seu município? São muitos programas, né? Tem muitos programas lá, né, sociais, né? Mas assim, por ser muito perto de Trindade, Goiânia, né? Então, assim, acaba faculdade mesmo em Trindade, né? O pessoal vem de Santa Bárbara estudar em Trindade, né? Faculdade, né? Então, bacana. Nós mandamos 140, 150 alunos todo dia para Trindade. Transporte de graça para o pessoal, sabe? Olha, esse benefício é muito importante. Você está capacitando os trabalhadores do futuro. Tem um ano de 2 vans trazendo todo dia. É uma despesa muito alta para o município, né? Mas a gente tem que levar, né? A gente tem que fazer a parte da gente, né? Então, se a gente não qualificar o pessoal, daqui 10 anos vai ficar pior ainda, né? A gente tem que preparar nosso município aí para o futuro, né? E o que o senhor está enxergando no futuro? O que são as próximas realizações? Temos ainda 2 anos e meio de mandato pela frente. O que o senhor está enxergando? Tem muita coisa para a gente, né, apresentar na cidade ainda, sabe? Vamos estar fazendo lá uma nova creche, a começar agora, sabe? Mas o UBS, vamos inaugurar agora o UBS. Ginásio do Esporte Novo, vamos inaugurar, sabe? O UBS é parceria com o governo federal? É obra do governo federal. Certo. O governo federal liberou lá um UBS e uma creche para nós, sabe? E o governo federal fez muito por Santa Bárbara, sabe? Fez muito por município aí. Que bom. E o governo do estado também ajudou muito. Então o Caiado fez a diferença nos municípios pequenos. Programa IGMM, né, do asfalto, jamais o município dá conta de fazer um asfalto de qualidade, né? E o estado está fazendo para nós, né? Consegui recapear todas as ruas da nossa cidade. Não tem nenhum metro de rua sem asfalto. Que maravilha, hein? Então, quantos municípios podem bater no peito e falar isso, né? Quantos prefeitos podem falar isso, né? Estou fazendo lá agora galeria fluvial na cidade, sabe? A nossa cidade é muito plana, então, aqueles pontos mais críticos, estou fazendo galeria. Aproveitando que estamos no período da seca. E já recapeando também, fazendo e recapeando, sabe? Então, a gente está fazendo um trabalho diferente. As contas em dias, pagamos todo mundo dentro do mês, nunca atrasamos um dia o pagamento. Nem dos colaboradores, nem as empresas que vendem para o município. Olha, é importante destacar a importância. Você viu aqui como o prefeito falou de vários programas, várias entregas que ele conseguiu fazer. Uma parte com os recursos próprios, uma grande parte com parcerias com o governo estadual, com o governo federal. E a AGM é como se fosse o catalisador disso. Quando você tem uma instituição forte como a AGM, tradicional, de 70 anos praticamente de história, e que pela primeira vez em toda essa história reúne todos os 246 municípios, foi um desafio que o presidente José Délio assumiu ainda antes de assumir o mandato de presidente. Ele tomou para si esse desafio, foi lá e filiou todos os 246 municípios na entidade, na associação. Você encontra as portas abertas nos gabinetes dos deputados, nos gabinetes dos senadores, nos gabinetes dos secretários de Estado, nos gabinetes do governo federal.
A associação, ela empodera o prefeito para que ele seja ouvido e tenha condição de participar desses programas todos. Foi numa conversa, numa discussão, por exemplo, em torno das demandas das primeiras damas, que geralmente são as responsáveis pela área social, que no ano passado, Gracinha Caiado percebeu que precisava dar um veículo para a área social. E aí ela percebeu que dando um veículo ainda tinha outras necessidades, deu 2. Deu 2, uma van e um carro. Foi muito importante, sabe? Um carro e uma van, né? E o carro foi muito importante. Não era um carrinho pequeno, né? Era um carro... Um carro utilitário, né? Um carro, né, que vem todo dia para Goiânia buscar fralda aí, né? Que o governo destina para os municípios, né? Isso. Então, todo mês é fralda, cadeira de roda, vem buscar, né? É desse diálogo que nascem as soluções, as grandes soluções. E é por isso que existe, inclusive, o Papo de Prefeito. Nas conversas aqui... Eu gosto de contar uma história. Um dia tinha aqui 3 prefeitos aqui na nossa bancada, e um deles era o prefeito de Itaúsu. Ele chegou e falou assim, olha, eu tinha uma demanda... Itaúsu tem uma bacia leiteira, né? Tem a área rural pujante. Eu assumi a prefeitura com assim, uma demanda imensa por mata-burro. Fomos cotar o mata-burro. Se eu parasse de pagar a folha, eu precisava parar de pagar a folha 6 meses para atender a demanda de mata-burro. Eu não ia dar conta, era impossível. Ele é cotador, inclusive. Aí eu chamei alguns produtores e falei assim, seguinte, se eu der a mão de obra, vocês dão o material? Porque aí fica mais barato para vocês e fica viável para mim. Combinado. Fez mata-burro no município inteiro, praticamente resolveu o problema. E aí, tinha mais 2 prefeitos aqui, ouviram isso e depois deram notícia pra gente que conseguiram implantar um projeto parecido no município deles e deslanchou nessa área. Olha só que solução inteligente e simples, na verdade. Então, nesse diálogo, a gente vai construindo as grandes soluções. Continuamos de portas abertas. Queria muito agradecer, deputado Eliel, pela sua participação. Pode fazer a sua mensagem final. Não, eu que agradeço a oportunidade, mas fazer só uma colocação na parte social. Como eu fui secretário de Desenvolvimento Social, a gente sempre tem que trabalhar visando o crescimento das pessoas. A gente tem que trabalhar visando o crescimento das pessoas, mas nunca esquecer de fazer o social. A gente tem que trabalhar para que as pessoas sejam prósperas, mas você não pode esquecer aquela que precisa de você estender a mão para ela. Então, a área social é uma das áreas mais importantes que tem dentro da administração pública, e eu parabenizo qualquer prefeito que olha para essa área com atenção, com carinho especial que ela é devida, mas sem deixar de trabalhar para aquelas pessoas prosperem um dia no futuro. E no mais, eu só tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer mais uma vez o Coronel Adailton pela oportunidade, me dar a oportunidade de assumir o mandato de deputado, e agradecer a Deus, que sem Deus a gente não é nada, não estaria aqui. E agradecer você também pelo convite. Para mim foi uma grande oportunidade. E eu já tive um podcast, eu tinha um podcast. Ah, já foi podcaster? Já. Você vai olhar lá na minha rede social, você vai ver lá algumas entrevistas que eu fazia. Como comunicador, você com certeza aprendeu uma lição que eu aprendi do meu pai. Eu, assim como prefeito Job, eu sou filho de peixe também. Meu pai também é jornalista, assim como eu sou. E a primeira lição que meu pai ensinou para mim é uma lição que serve também para os prefeitos, para os deputados. A gente fala muito ao se comunicar, mas o que qualifica a nossa fala é ouvir. Então a gente tem que ouvir muito mais as pessoas do que falar, para a gente se comunicar bem. Não é isso? Sim, ou não é? Certeza. Prefeito Job, muito obrigado. Foi muito bom receber o senhor aqui. Um grande abraço para toda a população de Santa Bárbara. Continue realizando esse mandato aprovadíssimo lá no município. Então, a área social, né, estamos falando aí, nós nunca deixou faltar a cesta básica no nosso município, sabe? Sempre as pessoas que vão lá procurar tem a cesta básica lá que a gente está precisando. Eu fiz uma pesquisa lá, qual que é a pasta que mais, assim, o povo está reclamando, né? Se é a saúde, a educação, né? Segurança, é que estava faltando mais. A que ficou em primeiro lugar foi saúde. O povo mais estava satisfeito era com a saúde do município. Nosso hospital, os OBS, nunca deixei faltar nada, sabe? São 2 médicos direto na cidade. Então, assim, a gente faz um trabalho diferente mesmo, sabe? E eu fui muito feliz, né, de
poder estar contribuindo com o município, né? Com o crescimento do município. E agradecer aqui o Zé Délio, né? Por ele dar essa oportunidade para a gente estar aqui, falando aí com os goianos, né? E principalmente com o pessoal da minha cidade. Deixar um abraço a todo mundo de Santa Bárbara aí, né? Uma cidade que eu nasci lá, cresci e consegui ser prefeito da minha cidade. É uma grande honra, né? Para mim. E deixar aqui, né? Um abraço aí ao nosso governador Caiado, que deixou, né, uma marca aí impressionante do nosso estado, da segurança, na educação, na saúde. Precisa melhorar aí, né? O próximo governador. E deixar aqui um abraço, né, para minha deputada Flávia, doutor George, Rubens Marques e Charles Bento. E o meu senador Vanderlei Cardoso, que é uma pessoa que eu prezo muito. Bom Tem demais. meu respeito. Bom demais. Quero agradecer a você, deixar aqui o abraço do presidente Zé Délio, que sempre participa aqui com a gente. Hoje foi chamado pelo governador, está numa missão muito nobre, inclusive. E agradecer a sua audiência. Continue seguindo a gente no TikTok, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Spotify. Estamos em todos esses canais. E já passaram aqui, pela nossa bancada, mais de 100 prefeitos, em mais de 50 episódios. Se eu não me engano, esse é o episódio número 52. E tudo isso é possível graças à sua participação. Mais de 2 milhões de visualizações. A gente bate no peito com muito orgulho. Em um ano, em 6 meses nós alcançamos 2 milhões. E em um ano nós estamos passando muito além dessa performance, graças à sua participação. Muito obrigado pela sua audiência, pelos seus comentários. Continue com a gente, porque esse é o Papo de Prefeito, o podcast oficial da AGM.